Bem, a gente até tomou um certo cuidado, e o Francisco nem disse o nome do veneno naquela época, que eu perguntei para ninguém ficar com ideias de jirico, mas vamos pegar uma crítica que se faz, Turim, à questão do esporte. Diz-se, por exemplo, nós temos aí a nossa Daiane, do Brasileirinho, fala-se que todas as ginastas, por serem submetidas a um rigoroso treinamento, uma rigorosa carga desde pequeno, elas nunca crescem, ficam pequenininhas. Já é o tipo biológico ou isso afeta realmente a fisiologia dessas pessoas? Bom, eu acho que muito desse parecer veio talvez da época em que a gente tinha realmente uma verdadeira influência aí no crescimento até de determinados atletas para modalidades como, por exemplo, a ginástica olímpica, mas isso fruto talvez daquele período em que todo o país da Europa Oriental, principalmente, fazia do esporte realmente alguma coisa que ia muito além daquilo que hoje até a gente consegue coibir. Na realidade, não é que a ginástica olímpica tenha influência nesse tipo de problema e possa promover qualquer interferência no crescimento. Na verdade, que existe uma seleção natural. As atletas que se dão melhor nessa modalidade são aquelas que têm o biotipo já favorável a isso. E não há nenhum exercício que promova o crescimento, nem exercício que possa coibir o crescimento. Não há, seria uma afirmação falsa. Isso não existe, falsa. a não ser realmente alguma interferência hormonal que foge, evidentemente, dessa classificação. Bem, mas aí teria um outro aspecto, aí eu pergunto para o Stélio sobre isso, com um exemplo tradicional que todos os brasileiros conhecem. O nosso Zico disse que é um atleta de laboratório. Na verdade, ele foi submetido não a drogas, mas a um condicionamento físico semelhante ao do Ronaldinho. Se a gente olhar o Ronaldinho, né, de Copas atrás, ele era mais franzino, você ganha massa muscular. Quer dizer, é uma interferência que não se torna prejudicial depois? No caso específico do Zico, o que consta é que ele foi submetido a drogas também. Também, né? Eu não posso botar a mão no fogo, nem afirmar, mas o que consta foi isso. Ele tinha uma natureza muito franzina e que não conseguiria desempenhar a função dele de campo se não tivesse uma massa muscular maior. E a evolução que ele teve, rápida do jeito que foi, com treinamento seria absolutamente... A gente tem que ter noção muito disso, né? Até onde o treinamento vai. Eu lembro quando eu fui preparador físico da equipe brasileira de ginástica olímpica feminina, a técnica chegou para mim e falou o seguinte: para a gente ganhar o sul-americano, eu preciso que as meninas façam duplo mortal. Eu calculei o tempo que elas levavam para fazer um mortal, verifiquei qual o tempo de voo que elas precisavam, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, então, se elas têm tantos décimos de segundo no ar, elas fazem o duplo mortal. Botei na curva de treinamento, em agosto elas estão fazendo isso, em setembro a gente foi para o sul-americano, elas fizeram o duplo mortal. Aí quando foi para a Olimpíada de Los Angeles, disseram, bom, agora a gente precisa que ela faça o triplo mortal. Novamente, prancheta, cálculo, tal e coisa, falou, bom, triplo mortal, com treinamento eu não vou conseguir. Ou a gente vai dar esteroide anabolizante para ela para conseguir fazer isso, o que é ilegal, ou então não vão fazer o triplo mortal. Nós não demos esteroide anabolizante, obviamente, não ganhamos a medalha em Los Angeles, mas hoje em dia são moças belíssimas, mães de família, saudáveis, etc, etc. E certamente seriam prejudicadas se tivessem... Vamos aproveitar esse aspecto do doping para pegar com o Francisco o seguinte: qual é o limite de captação da realidade? Ou seja, que hoje é muito comum até aquela campanha que se faz quanto a jovens que tomam coisas para fazer bomba, né, como se chama, para fazer exercício. No caso de um atleta que tome medicamentos, ele depois de algum tempo ele vai fazer esse exame e não aparece mais, qual é a capacidade de detectar realmente uma influência nociva ou ilegal na preparação de um atleta? No caso específico dos anabolizantes, hoje com as técnicas que a gente tem, são meses, né? Você pode às vezes 6, 8 meses depois dele ter interrompido o tratamento, você ainda pega os resíduos no organismo. Então, de certa forma, para os anabolizantes hoje é muito difícil você Mas na própria conseguir urina? Continuar. Na própria urina, porque ele fica acumulado no tecido adiposo, né, na gordura do organismo. Embora o atleta seja sempre com pouco tecido adiposo, naquele pouquinho eles ficam depositados e às vezes são liberados para a urina. Sim, você falava no caso de anabolizante. No caso Há do outros anabolizante. casos que é possível. Mas, se me permite, eu acho interessante é que esse prazo que o pessoal da bioquímica conseguiu de detectar o anabolizante impede que ele tenha um efeito ergogênico quando o atleta tivesse o organismo limpo. Tá. Então, na verdade, o anabolizante é uma coisa que as pessoas não vão querer usar. Porque para ele estar com o organismo limpo para o exame antidoping,
ele já perdeu o efeito ergogênio que teria. Então não tem graça o uso. não tem mais graça. Mas há outros casos, Francisco, que isso poderia ser possível uma tentativa de bula nesse sentido? Quer dizer, tem algumas outras drogas para outros efeitos que elas, obviamente, são eliminadas muito mais rapidamente. Eu acho que a que está mais popular hoje em dia é a EPO, né, que é a droga que faz aumentar a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Então, aumenta a quantidade de oxigênio que você leva para o músculo e essa é eliminada do organismo rapidamente. Então, você pode fazer um tratamento e aí, de repente, 1, 2 semanas antes da competição, você interromper e não ser flagrado na competição e ainda ter um resíduo de ganho. Quer dizer, é uma luta complicada, essa da tecnologia de exame e a tecnologia de drogar, digamos assim, Isso, né? Tá sempre... Mas essa não chega a causar um malefício, no caso, é pior, né? Não, se você pensar que você está lidando com, praticamente mexendo nas suas células tronco, lá no meio da sua medula óssea, você pode imaginar que saudável não deve ser você fazer esse tipo de coisa. E tem o perigo de aumentar a viscosidade do sangue, né, que aumenta o número de glóbulos vermelhos, o indivíduo se torna um hipertenso em potencial. Ou, na verdade, para o mesmo exercício, ele vai ter um nível de pressão muito elevado por causa da viscosidade do sangue aumentada. Isso em caso de ciclistas que usam muito desse procedimento, já foram descritos vários acidentes vasculares cerebrais, quer dizer, como se fosse um derrame em decorrência do uso da EPO. Quer dizer, é um Isso a gente danado, pode dizer que é curioso nessa linha, é que para isso, então, os ciclistas são testados por o que eles chamam de hematócrito, quer dizer, eles testam para ver se tem glóbulos vermelhos demais no sangue, que vão aumentar a viscosidade e acabar provocando um efeito desses. Aí o que eles fazem, então, tomam um expansor de plasma, que aí faz com que o sangue se expanda, aí aparentemente dilui o hematócrito, ele passa no teste antes da competição, quando ele então desidrata na competição, ele volta a ganhar aquilo ali e aí eventualmente tem um colapso. Me permite uma intervenção interessante sobre isso? Quer dizer, qual é a preocupação do desportista? Não chegar na competição em situação de doping, né? Eu tive a oportunidade de dirigir uma tese de doutorado na Espanha, lá em Múrcia, que foi feito sobre eletrólise no suor em ciclistas. E, obviamente, nós pegamos o ciclista para testar fora da época de competição. 98% deles apresentavam no hematócrito totalmente fora dos padrões de normalidade. Né? Quer dizer, então, mostrando a influência que esse chamariz, que essa tentação, né? Que o doping tem sobre o atleta. Bem, Vitor, qual é a graça que tem isso? Quer dizer, o Turíbio falou no show que deve continuar, você falou em se preocupar, em entender o show. A gente já está começando a entender um aspecto meio complicado, quer dizer, essa superação de marcas chega a um ponto que não é o ideal, não é, como eu disse na abertura, o ideal olímpico, né? O competir por competir, é só ganhar por ganhar, acho que houver. Veja, André, do ponto de vista, o ideal olímpico é o ideal. Né? Então, enquanto o ideal, nem sempre ele é concreto. Do ponto de vista do espetáculo, a graça vai aumentar. Você vai ter cada vez mais bons resultados, a performance pode vir a ganhar. O problema é os parâmetros éticos que estão por trás disso aí. E o que nos preocupa fundamentalmente é o impacto social disso. Quer dizer, quando a busca pela performance passa a ser algo mais valorizada do que qualquer outra coisa, considerando que os nossos atletas são ídolos, têm influência na formação da subjetividade dos nossos jovens. Alguns exemplos, quando o Ronaldinho, na final, cortou o cabelo daquela forma, no outro dia, milhares de jovens cortaram o cabelo daquela forma. Então, o que nos preocupa é que essa busca da performance possa trazer influências para fora do campo esportivo. O campo esportivo é hoje um dos produtos mais acessados pela televisão. É um dos produtos mais consumidos. Economicamente falando, o marketing esportivo é hoje um dos que... Movimenta rios de dinheiro. Movimenta ninhos de dinheiro. Então, nos preocupa essas imagens ao redor do esporte. Né? Eu lembro, eu sempre observo como em véspera de competição esportiva, quando se faz aqueles clipes com os melhores momentos, sempre fazem algum que ressalta a dor do atleta. Então, na última Copa do Mundo, aparecia sempre os atletas no momento que estavam se quebrando e aí depois tinha uma chamada de uma televisão, dor, o atleta supera a dor. Por que a gente tem que ligar a dor sempre a isso? Lembro também daquela corredora que chegou na primeira maratona onde participaram as mulheres, em que ela chegou toda torta. Toda troncha. E essa imagem é veiculada constantemente, inclusive para vergonha da atleta, que já declarou que tem vergonha
daquilo. daquela Então, situação. essas imagens, a construção dessas imagens ao redor do esporte pode ser muito perigosas na medida que elas... E a dor, Tulib, ela é realmente necessária para superar um limite de exercício físico ou é realmente uma Olha, visão a criticável? dor é a companheira do dia a dia do atleta de alto rendimento, inegavelmente é, né? Agora, eu acho que essa discussão ela tem um ponto absolutamente crucial. E eu acho que a questão de se levantar ou se tentar resgatar o porquê do não existir mais o ideal olímpico, isso é muito simples, porque hoje existe o dinheiro. Na verdade, existia o ideal olímpico quando os atletas eram amadores, né? O Jess Howes, que é uma lenda do esporte americano, ele chegou a perder a medalha que ele tinha conquistado porque ele foi acusado, depois de algum tempo, de ter ganhado alguma coisa para fazer uma demonstração de corrida. Quer dizer, chegava a esse nível, né? O Jim Thorpe também, que era um atleta americano de origem indígena, também teve a mesma punição. Hoje, não existe mais. A medalha, na verdade, é um instrumento para se ganhar dinheiro. Quer dizer, na verdade, o que o atleta sabe, se ele ganhar uma medalha de ouro, isso significa tantos milhões de dólares que ele pode ter expectativa de receber para o resto da vida. Então, todo mundo está correndo atrás, na verdade, não é mais o ideal olímpico. Todo mundo está correndo atrás do dinheiro. Essa Bem, que é a na verdade. verdade, tira-se o ama e fica com dor, né? É. Bem, vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já já.